Olá, nós agradecemos a você que se encontra mais uma vez conosco para juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para começarmos. Você acredita em destino? Você acredita que nós viemos a esse mundo, um jogo de cartas marcadas, já com uma história pré-definida, pré-determinada, e vivermos algo que foi traçado para a nossa vida, não importando o desfecho, o fim, triste ou feliz? Você acha que existe alguma influência, alguma coisa, algum tipo de decisão que nós podemos tomar que influencia o nosso destino? Nós vamos estudar isso, a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, mas antes eu quero orar com você. Querido Deus, poderoso Senhor, obrigado porque a tua palavra contém ensinamentos preciosos para nos instruir, para nos educar, para nos ajudar a vivermos nesse mundo, no momento final da história que estamos vivendo. E agora pedimos que o seu Santo Espírito nos ilumine para que possamos extrair dela lições preciosas para colocarmos em prática na nossa vida. Abençoa cada um que está aqui estudando a Bíblia conosco nesse momento. Te oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Desde o começo da história, o homem tem a curiosidade de saber o que vai acontecer no dia seguinte. Previsão do tempo, será que amanhã vai chover ou não? Previsão de catástrofes da natureza, terremotos, ciclones, furacões, vendavais, guerras também, então, até mesmo nos nossos dias mais modernos, a economia, o que vai acontecer no dia de amanhã ou depois, qual será o fim da história desse mundo, se é que haverá um fim. Também as pessoas querem saber o que acontece nas suas vidas, previsões amorosas, previsões de trabalho, previsões sentimentais. É natural que o ser humano queira saber o que vai acontecer no dia de amanhã. E a gente falando de destino, destino, segundo o dicionário, é um arranjo de situações supostamente, ou seria, né? Um arranjo de situações supostamente necessário de fatos e suas causas, fim pré-determinado que orienta as ações e os acontecimentos na vida dos homens. Então, predestinar seria determinar antecipadamente, mas antecipar o que exatamente? Será que nós somos predestinados? Às vezes a gente vai num velório, um sepultamento de uma pessoa, e a gente ouve falando, puxa vida, essa pessoa tão boa, mas veio ao mundo para sofrer desse jeito. Ou então pessoas que morrem de uma forma trágica, puxa, a pessoa fala, essa pessoa já estava escrito que ela morreria dessa maneira. Ou até mesmo a vida, o caráter de uma pessoa, pessoas que nascem aí, levam uma vida desregrada, uma vida torta, uma vida criminosa, outros dizendo que essa vida, a vida que a pessoa veio para viver já estava escrito que seria assim. Será que é certo isso? Pior que a gente até mesmo no meio do povo cristão, a gente ouve esse tipo de coisa, né? Então, o que a Bíblia nos fala a respeito disso tudo? As pessoas pagam até mesmo videntes, cartomantes, quiromantes, pessoas supostamente do ramo para saber o que vai acontecer no dia de amanhã nas suas vidas. Mas isso, como a gente falou, já vem desde os tempos antigos. Os maias, por exemplo, eles tentavam adivinhar o futuro. E os seus livros sagrados, eles continham um pouco de história e um pouco de predição do futuro. Nostradamus talvez seja um dos personagens mais conhecidos pelas suas predições. Quantos livros que ele escreveu de história e de previsões também? As Centúrias, talvez seja o livro mais famoso. Ele começou a escrever em 1554. Elas trazem previsões generalizadas de acontecimentos significativos da humanidade a partir do ano de 1557. Até mesmo algumas ele previu e ele escreveu que aconteceriam: as guerras mundiais, a Revolução Francesa, o assassinato de Kennedy, o surgimento de Napoleão, de Hitler. E, segundo Nostradamus, o final do mundo ocorreria por volta do ano 7000, quando o Sol destruiria a Terra e retomaria sua condição suprema no universo. Agora, existe uma dúvida se a sua previsão era com base no calendário judeu ou calendário cristão. O I Ching é um livro chinês cheio de concepções do mundo e filosofias de vida, e também é utilizado para realizar previsões do futuro. Foram feitos vários estudos com base nesse livro, inclusive um programa de computador foi alimentado, e alguns dados até mesmo interessantes foram colocados. A gente percebeu alguns picos ali de acontecimentos na história. Mas o interessante mesmo é notar que todas essas previsões dos maias, de Nostradamus, o I Ching, antigos curandeiros americanos e muitas outras, elas convergem para um evento comum,
que aconteceria em 21 de dezembro de 2012, mas permitiria a Deus que uma grande catástrofe destruiria o mundo? Deus que criou tudo com amor, com carinho perfeito, será que ele permitiria que um grande acontecimento colocaria fim à história da humanidade? Se fosse assim, predestinação para a perdição, para o sofrimento, o universo todo colocaria o amor de Deus em dúvida. Colocou essas pessoas aí nesse mundo para morrer, para sofrer, e tanta coisa para não ter um fim, um final feliz e morrer desse jeito? A pergunta provavelmente seria: que Deus é esse que permite que uma pessoa venha ao mundo, mesmo sabendo que ela vai sofrer, passar por provações, por privações, ser perseguida, levar uma vida chata, uma vida triste e, ao final das contas, ela não ser salva e morrer pela eternidade por uma catástrofe? Felizmente não é assim. Felizmente a palavra de Deus nos mostra uma coisa diferente. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos ler dos versos 28 a 30. Na minha tradução diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então aqui a gente já descobriu uma coisa. No verso 30, a Bíblia fala de predestinação, certo? Já no verso 29, também fala de predestinação. Então temos aqui pelo menos 2 versos que falam de predestinação. E o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer sobre isso? Então, no verso 29 aqui fala que Deus predestinou os que previamente conheceu. Então aqui fala que Deus, antes, ele já conhecia todos, a toda a humanidade, todos os seus filhos. Se a gente colocar de uma forma mais fácil, então Deus via antecipadamente. Então ele conhecia já há muito tempo cada geração, cada pessoa, inclusive a mim e a você, que estamos aqui estudando a Bíblia hoje de forma conjunta. E Deus está aqui conosco, eu tenho certeza disso. Então ele já conhecia e ele inclusive conhecia as pessoas que atuariam no palco da humanidade, os principais personagens, os principais protagonistas. Mas Deus nunca teve um outro propósito, senão a salvação dos membros da família humana. Timóteo fala que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Pedro fala que ele não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ora, se aqui está falando que Deus quer que todos sejam salvos e que todos cheguem ao arrependimento, como é que a gente pode combinar isso com algo que seja predestinado? Se a gente fosse predestinado para alguma coisa, para perdição ou para salvação, não haveria necessidade de todas essas coisas. Não haveria necessidade de arrependimento, não haveria necessidade de conhecermos a verdade. Jesus mesmo falou lá aquela passagem de João 3,16, famosa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu te faço uma outra pergunta. Se eu tivesse e você estivéssemos predestinados a ser salvos ou sermos perdidos, haveria necessidade de Jesus padecer na cruz do Calvário, morrer no nosso lugar? Não haveria. Não haveria. A salvação ela é oferecida gratuitamente a todos, mas nem todos aceitam o convite do Evangelho. Em Mateus, Jesus falou que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Deus não força ninguém a ser salvo. Deus permite que nós escolhamos entre sermos salvos ou sermos perdidos. Esse verso 29 aqui do capítulo 8 de Romanos parece ter um propósito bem prático. Paulo ele trata de consolar aos afligidos filhos de Deus e assegurar que a salvação deles descansa nas mãos divinas e que está prestes a chegar. Naquele tempo já imaginavam, já queriam que chegasse logo. Mas também a salvação depende da perseverança e das escolhas dos seres humanos. Esse é o ponto. Também ele fala que sermos conforme a imagem de Deus. Então, a gente sabe que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um só. E Jesus é a mais perfeita revelação de Deus para a humanidade. Jesus é a imagem de Deus, porque ele é Deus. Então, ele quer que nós sejamos conforme a sua imagem também. Eu gosto de pensar que a gente
tem muitas pessoas que são exemplos de vida para a gente. Então, Madre Teresa de Calcutá é um exemplo da benevolência, um exemplo do altruísmo, da ajuda às pessoas, assim como foi Dorcas na Bíblia. Davi foi um exemplo de fé, ele foi segundo o coração de Deus. Abraão também. José foi um exemplo ali de uma pessoa que nunca desistiu. Então, nós temos vários exemplos de vida, inclusive nos nossos dias. Mas modelo, nós temos apenas um, que é Jesus. E nós precisamos ser cada dia mais semelhantes a esse modelo, para que sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus, a Deus, não falando da aparência física, mas no caráter. Nós nunca seremos iguais, porque nós não somos Deus, e nós somos pecadores. Mas o nosso objetivo é sermos cada vez mais semelhantes. A escritora americana Ellen White, ela diz num livro Desejado de Todas as Nações: seja refletido no caráter e manifestado na vida. Cristo pousa para ser retratado em cada discípulo. A todos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Em cada um tem de se manifestar ao mundo o longânimo amor de Cristo, sua santidade, mansão, misericórdia e verdade. O verso 30, ele já traz aqui uma sequência bem interessante de eventos. Vamos ler novamente. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Note comigo. Predestinou, chamou, justificou e glorificou. O verbo chamar, ele vem depois do verbo predestinar, porque é uma sequência de coisas. Então, Deus chamou, está chamando efetivamente as pessoas. É um chamado, e quando a gente fala de um chamado, todo chamado exige uma resposta. E é isso que é esperado de nós, seja uma resposta positiva ou uma resposta negativa. O apelo divino é o primeiro grande passo na salvação pessoal. E a resposta a ele, ao apelo, ao chamado ao apelo, ele constitui na experiência da conversão de cada um de nós. O chamado ele é de origem divina, ele não é um chamado humano. Ele manifesta o poder soberano mediante todos os que são convidados. Mas mesmo assim Deus respeita as suas escolhas. Se você não quer acender esse chamado, você não precisa atender, é uma escolha sua. Depois do chamado, ele vem lá, chamou, justificou. O verbo justificar, ou a ação de justificação, ela diz que nós somos considerados como justos. Não que nós somos justos, mas somos considerados como justos, ou declarados justos, ou feitos justos, ou então justificados. Justificado é algo que é sempre no sentido de apresentar uma justificativa, mas a justificação para os nossos pecados veio com a morte de Jesus na cruz do Calvário, para que sejamos perdoados dos nossos pecados. Pecado não se explica, pecado se paga, como diz a música. Pecados não são perdoados, pecadores são perdoados. E nós, assim, somos perdoados dos nossos pecados mediante o sacrifício de Jesus no Calvário. Assim como no Novo Testamento a palavra justificação se refere aos seres humanos, a justificação indica o ato pela qual a pessoa ela é colocada em posição correta diante de Deus. A Bíblia fala que não existe um justo sequer. A Bíblia também fala que o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas a justificação, ela nos declara absolvidos da culpa do pecado e assim religados com Deus. Depois da justificação vem a glorificação. Jesus falou lá na oração sacerdotal, em João 17, 22, a glória que me deste, eu lhes dei. E a quem ele estava dando essa glória? Aos seus discípulos, aos seus seguidores. Não só aos seus discípulos que estavam lá, mas a todos nós no dia de hoje também. Capítulo 8, verso 18 de Romanos diz, porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória será revelada em nós, será revelada em todos aqueles que escolherem. Como a gente está falando aqui de glorificação, então aqui Paulo está falando que a glória será revelada em nós. Ainda que esse acontecimento seja futuro, aqui Paulo está usando num formato passado, para fazer uma combinação aqui, para dar mais ênfase. Né? Então ele fala glorificou, predestinou, justificou. Paulo está usando esses verbos no passado, já olhando ali o julgamento final, quando o julgamento for concluído. Por isso que ele fala lá, tudo no passado, para dar maior ênfase, né? Predestinou, chamou, justificou e glorificou.
Deus dá o livre-arbítrio e seu infinito amor para que nós possamos fazer a escolha, mas até o último instante, não é só no dia de hoje. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, ou enquanto não houver sido concluído o julgamento, Deus estará ali com o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, apelando ao nosso coração para que nós aceitemos esse chamado que nós já falamos. Deus fará todos os esforços para salvar a todos, mesmo que ele já saiba que a pessoa, não que ela esteja predestinada à perdição, mas que a pessoa não escolherá ser salva, e ele respeita. Isso é amor de Deus, por mais estranho que possa parecer. Se a gente decidir se perder, ou se a gente não decidir, a gente também será perdido, mas Deus respeita isso na nossa vida, essa escolha na nossa vida. Talvez uma outra explicação dessa passagem, se a gente colocar, por exemplo, no presente, aos que predestina, esses também chama, e aos que chama, esses também justifica, e aos que justifica, esses também glorifica. Por quê? Porque Deus está ansioso de ouvir a nossa resposta, a resposta ao seu chamado, para que nós aceitemos a salvação e vivamos com ele pela eternidade. O apóstolo Paulo, nessa passagem, usando as figuras de linguagem e de tempo, ele quis expressar a certeza dos passos progressivos na escala da santificação, no processo de nos assemelharmos à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro passo é o chamado, como a gente disse. Se aceitarmos ao chamado, nós traremos conosco a justificativa, a justificação e tudo o que isso implica. E se o cristão permite que Deus cumpra o seu bom propósito para ele, o resultado inevitável será a glorificação. Mas para sermos glorificados, temos que aceitar esse chamado para sermos então justificados e, por fim, glorificados no dia que Jesus retornar para nos buscar. Você consegue ver agora qual é o tipo de predestinação que Jesus nos chamou? Jesus nos chamou para sermos predestinados para viver uma vida perfeita, a vida eterna, e não essa vida nesse mundo que ocorreu depois que o pecado entrou na história da humanidade. Originalmente o plano era esse, vivemos eternamente, mas depois que o pecado entrou, Deus preparou com seu Filho um plano de morrer, a pessoa do Filho de nosso Senhor Jesus Cristo, morrer no nosso lugar, para que possamos assim ser justificados e recebermos a vida eterna, a coroa de vida eterna e a glorificação no dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo retornar para nos buscar e nos levar para o lar que Ele está preparando. O que você vai responder ao chamado de Deus hoje? O que eu vou responder? Esse chamado está aí, aguardando uma resposta minha, uma resposta sua. E tudo que mais Deus almeja, tudo que mais Deus quer ouvir de mim e de você é sim, eu aceito esse chamado. Sim, eu quero ser salvo. Sim, eu entrego meu coração a Ti para ser transformado, para que meu caráter seja cada vez mais semelhante ao de Jesus. E assim, muito em breve, estarmos todos reunidos no céu. O que é que nós vamos responder no dia de hoje? Jesus está ansioso por ouvir a nossa resposta. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque não fomos predestinados para uma vida de pecado, uma vida de sofrimento, uma vida de privações, de provações. Originalmente fomos predestinados para vivermos uma vida perfeita, a vida eterna na Tua presença. Infelizmente o pecado entrou na história da humanidade, mas o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, para nos justificar e assim sermos salvos e glorificados no dia que Ele retornar a esse mundo para buscar todos os remidos. Aceita hoje o nosso coração, aceita hoje o nosso sim, a nossa resposta, para que os nossos nomes sejam confirmados no livro da vida e assim recebemos as vestes de justiça e também sermos eleitos para viver a vida eterna no lar que o Senhor está preparando. Abençoa cada amigo que estudou a Bíblia conosco nessa noite. Ilumina o nosso coração para que possamos cada dia mais ouvir a Tua voz e assim estarmos prontos para o grande dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém.